O volume de dados gerados diariamente pelos sistemas de varejo é enorme. Nessa montanha de dados, o importante é saber avaliar o que é relevante e que traga vantagem para o seu negócio. A partir daí, saber o que fazer com a informação selecionada é outro passo fundamental. Mas como o Omni pode ajudar a sua empresa a ter melhores resultados? Entregando de forma simples e confiável dados para análise de resultados, identificando as melhores práticas de gestão, construindo um caminho sólido de resultados positivos e de sucesso, facilitando o processo de inovação interna, otimizando o mix de produtos e gerando novas oportunidades de negócio. E o que é o Omni? O Omni é um software BI baseado em tecnologia em cloud. Não há necessidade de instalação e pode ser usado de qualquer equipamento que tenha acesso à internet, seja computador, tablet ou smartphone. O Omni produz uma série de relatórios e gráficos baseados em informações coletadas do seu sistema LIMS e focando em indicadores de gestão consagrados, permitindo que sua equipe gere ações de melhoria contínua. E o que é BI? O que é Cloud? Bom, BI, Business Intelligence, ou seja, um software de inteligência empresarial que transforma uma grande quantidade de dados em informações úteis para análise e gestão do seu negócio. Cloud é o conceito moderno de computação em nuvem. Refere-se à utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio de internet. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto através da internet, daí a alusão à nuvem. O sistema Omni te permite controlar diversos indicadores, também denominados de KPIs, que, se bem controlados, farão a diferença no seu negócio. Curva ABC, CMV, ruptura, faturamento, rentabilidade, markup, precificação, mix de produtos, gestão de custos e mais algumas dezenas de outros indicadores. Além de ter todos esses indicadores, muito importante saber o que fazer com todos eles, pois podem interferir positivamente no resultado da sua empresa. Se precisar, conte com o nosso conhecimento e apoio da nossa equipe na interpretação desses dados. Ok, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui o dashboard do sistema Omni. O dashboard é a tela principal, a tela de abertura do sistema Omni. Só nessa tela a gente tem 16 indicadores muito importantes. Eu vou mostrar alguns deles para vocês. Começar aqui pelo lado direito, onde eu tenho a venda dos últimos 18 meses, em forma de gráfico. Isso serve para fazer um acompanhamento. E eu consigo identificar, por exemplo, que o mês de fevereiro é um mês mais fraco do que os outros meses, que o mês de dezembro é um mês mais forte do que os outros meses, e que nesse momento eu tenho uma tendência de queda. Bom, este é um cenário que já me dá um primeiro alerta, tá certo? O Omni, ele está aqui como uma ferramenta na ajuda de tomada de decisão. Então é importante você ler as informações, interpretar os indicadores para que você possa tomar suas decisões. Bom, nós temos aqui do lado direito o gráfico de vendas diária, que vai mostrar a venda dos últimos 30 dias. E esse é mais interessante, por quê? Porque o gráfico de vendas diária, ele mostra normalmente uma repetição. Segunda-feira é igual a outra segunda-feira, uma terça-feira é igual a outra terça-feira, uma quarta-feira é igual a outra quarta-feira, ou se não é igual, é muito próximo, a não ser que você tenha uma variação porque caiu num dia de folha de pagamento, então ali você pode ter um faturamento maior, mas fora disso são muito semelhantes. E quando eu tenho uma variação, no caso aqui eu tenho um pico acima da média, ou eu tenho um pico abaixo da média, isso me chama atenção, principalmente o pico que é abaixo da média, porque isso pode indicar uma falha, pode indicar uma ruptura. Então, se eu der um clique aqui, eu vou ao meu terceiro indicador, meu terceiro gráfico, onde ele vai comparar o dia que eu selecionei, que no caso aqui é o dia 12/4, com o dia 5, com o dia 29 e com o dia 22. E vai me permitir fazer uma análise. Aí olha quando eu falo que é repetição, você observa
que a venda dentro de uma loja de varejo de alimentos, ela é repetitiva. Mas eu tive aqui às 15 horas em 2 dias, no dia 12 e no dia 22, eu tive picos negativos às 15 horas. Bom, por que exatamente nesses 2 dias, às 15 horas, eu vendi muito abaixo da minha média, né? Então, olha só, dia 22 eu vendi 195, quando no dia 29 eu vendi 1.210, no dia 12 eu vendi 273. Então, eu tive picos negativos. Bom, o que aconteceu? Basta eu dar mais um clique e eu vou para o quarto gráfico, onde ele vai me mostrar a venda por departamento do dia 22 às 15 horas. E aí eu posso, além de ter o gráfico, eu vou ter a descrição de todos os produtos que eu vendi nesse horário, tá certo? E eu vou poder comparar esse dia 22 com os outros dias. E aí identificar o produto que eu vendia normalmente, nesse dia não vendi, ou vendi uma quantidade muito menor, ou se for um pico positivo, o inverso, o produto que normalmente eu não vendo, nesse dia eu vendi. Bom, isso vai me dar informação para tomada de decisão. A partir daí, eu posso criar planos de ação, eu posso criar um PDCA, uma espinha de peixe, para poder agir para que esse cenário se repita, se ele for positivo, ou agir para que esse cenário não se repita, se ele for negativo. Então, vocês viram que com alguns poucos cliques, eu já cheguei a 5 indicadores, 5 demonstrativos muito importantes. Nesse caso aqui, eu posso estar identificando, por exemplo, uma ruptura, a falta de produto na minha área de loja, na minha vitrine, na minha gôndola, de um produto importante, de um produto que faz parte da minha curva ABC de vendas, e ele faltou naquele momento. E você acha que isso é possível? Eu já vi isso acontecer na prática, por exemplo, com pão de queijo, que é um produto que toda loja tem que ter a todo momento. E faltou pão de queijo, consequentemente teve uma ruptura, teve uma queda de faturamento, e a curva ABC indicou isso também. Ok? Então vamos agora ao 6º gráfico, que é venda por departamento. É um demonstrativo de venda por departamento e subdepartamento, para que eu possa acompanhar os percentuais, e principalmente a soma dos departamentos que são de fabricação própria, a soma dos departamentos que são de revenda. Para uma padaria, para uma delicatessen, isso pode fazer muita diferença, tá certo? Para um supermercado também, mas com outro olhar, de outra forma. Vamos aqui pelo lado esquerdo, eu tenho o CMV previsto. O CMV é um dos principais indicadores dentro de uma loja de varejo de alimentos, né? E se eu clicar aqui no Veja Mais, ele vai apresentar para mim o CMV de revenda e o CMV de fabricação própria, que nesse momento estão se alterando, tá certo? A tendência é que haja uma aproximação maior dos dois, principalmente nas padarias, tá certo? E eu tenho a análise gráfica do CMV de cada um dos departamentos. Eu consigo, analisando dia a dia, se esses CMVs estão dentro das minhas metas. Eu tenho que estabelecer meta de CMV para cada departamento ou subdepartamento. E eu ainda tenho aqui os quantitativos, os valores de cada departamento, subdepartamento ou setor. Então, eu tenho que estabelecer metas e eu tenho que acompanhar essas metas todos os dias. Se o CMV ficou fora da minha meta, ou seja, acima daquilo que eu estipulei, eu tenho que imediatamente intervir. Mais à frente eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente de CMV, o que interfere no CMV e como que a gente pode controlar e administrar melhor e efetivamente o CMV. Bom, voltando aqui ao dashboard, tá? Eu ainda vou ter aqui do lado esquerdo alguns indicadores que estão se remontando agora, como total vendido no dia, eu tenho o ticket médio, eu tenho o CMV do mês, eu tenho o número de clientes do dia de hoje e o meu markup do mês. Isso aqui em tempo real, vamos lembrar, sempre em tempo real. E do lado direito eu tenho uma coleção de alertas. Como eu estou fazendo uma análise aqui dessa loja que só tem 2 alertas nesse dia 1º do mês, eu vou mostrar para vocês uma imagem que tem mais alertas. O Omni ele pode produzir até 8 alertas. Vamos dar uma olhada nesses 5 primeiros alertas aqui. Um produto com custo maior que o preço de venda. Ou seja, eu tenho um produto em que eu estou vendendo ele abaixo do meu preço de custo. Isso é grave. Então, imediatamente eu tenho que intervir e corrigir o preço desse produto.
272 produtos que não alcançaram a margem de lucro esperada. Eu defini uma margem de lucro lá no meu cadastro de departamento, é a média do departamento. Então, digamos que eu tenho um departamento que a margem dele é de 40%, ou o markup é de 40%, ele pode variar de 35% a 45%, é normal, tá? Mas nesse caso, eu tenho produtos que não alcançaram essa margem definida como ideal. E eu tenho embaixo produtos com preço unitário com variação superior ao markup do departamento. Ou seja, dentro dessa variação, se eu tenho um markup 50 e eu considero que normal 45 ou 55, mas se ele tem uma variação muito grande, digamos que ele foi a 20%, né? Então, neste caso, ele vai entrar nesse alerta. Vai me chamar a atenção que a variação dele está muito além, muito distante daquela que seria próxima e aceitável para o departamento. Clientes que estão em débito há mais de 60 dias, clientes que têm de venda a prazo, aquele antigo cliente da caderneta, então há mais de 60 dias não quitou o seu débito. Fechamentos de caixa com diferença acima da tolerância. Eu também defino lá no Lince qual que é a tolerância máxima de diferença para o meu fechamento de caixa de cada operador. Todos aqueles que estão com a diferença acima da tolerância vai me dar um alerta aqui. Vamos voltar lá no Omni e observe que com apenas um clique, tá? Eu vou listar os produtos, eu vou listar os clientes que estão em débito, eu vou listar os fechamentos de caixa que estão acima da tolerância. Apenas um clique, muito simples. E ainda posso imprimir isso aqui se eu quiser. Voltando lá embaixo no dashboard. Bom, então nós falamos dos alertas, são até 8 alertas, do acompanhamento diário da loja, do CMV, da venda por departamento, acompanhamento de venda mensal dos últimos 18 meses, venda diária, comparativo de venda diária por dia de semana e acompanhamento e detecção de ruptura. Então você observa que só no dashboard inicial do sistema Omni, do BI Omni, eu já tenho muita informação, muito indicador. Eu posso garantir a você que se você acompanhar esses indicadores do dashboard, você já vai estar acompanhando muito bem a sua loja, gerenciando muito bem a sua loja. Aí cabe só as suas tomadas de decisão. É para isso que o sistema existe. Eu ainda vou passar por um indicador aqui ainda, tá? Que não está no dashboard, que está lá no menu financeiro, que chama avaliação de despesas, e eu vou mostrar para você aqui uma informação para vocês entenderem. Numa loja, no varejo de alimentos, você tem faturamento que é sempre 100%. Tudo que você recebeu, então está no faturamento, não importa a forma como você recebeu, ele é 100%. Fora disso, se o meu resultado, ou seja, se o meu lucro foi negativo, ou seja, eu tive um prejuízo ao contrário do lucro, ou se o lucro foi baixo, bem abaixo daquilo que eu preciso, eu só tenho como interferir em 4 etapas. Ou eu vou aumentar o meu faturamento, ou eu vou reduzir a minha despesa fixa e despesa variável, ou despesa variável, uma ou outra, ou as duas, ou eu vou reduzir o meu CMV. Do CMV nós vamos falar mais à frente em outro vídeo. Eu vou falar agora para você sobre despesas fixas e despesas variáveis. Como é que a gente interfere nisso? Então lá no sistema Omni, eu tenho ainda esta informação que eu vou mostrar para vocês aqui nesta imagem. Eu tenho um acompanhamento de despesas, onde eu mostro os meus grupos de despesas, onde eu defino, eu mostro aqui qual foi a minha previsão para cada um daqueles grupos, qual foi a despesa realizada em cada grupo, qual foi a variação em relação ao período anterior, qual foi a variação entre o previsto e o realizado, tá certo? E eu ainda tenho aqui embaixo definições daquilo que foi previsto, daquilo que foi realizado e as diferenças. Então, esse também é um gráfico que eu devo acompanhar todos os dias. Se nós estamos numa época de preservação de caixa, preservar a caixa, controle de despesa, isso sempre foi obrigatório. Isso é um mantra, tem que acontecer sempre no seu negócio. Agora mais ainda. Então, visando a preservação de caixa, eu tenho que acompanhar meus grupos de despesa e não deixar que esses grupos de despesas estourem o seu orçamento, estourem o seu limite. Se eu conseguir fazer isso, eu vou chegar ao final do mês, ao final do período, tá certo? Com o meu caixa preservado. Então, esse aqui também é um outro gráfico importante para você acompanhar no sistema Omni.
tá? Ele está aqui no avaliação de despesas. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui ao dashboard inicial do sistema Omni, tá? Essa é uma passagem, uma amostragem geral do que o sistema Omni é capaz de fazer para você. Nós ainda temos menu vendas, menu estoque, menu produção, gestão, que é muito importante, tá? Mais à frente a gente grava um vídeo sobre cada uma dessas outras opções, dessas outras ferramentas que tem disponíveis. Por enquanto, é isso que eu apresento a vocês. Grande abraço e fique atento.